Boa noite, meus amados, que a paz do Senhor esteja conosco, hoje e sempre, amém? Bom, estou aqui para mais um vídeo para o nosso canal, né? Somos um no Senhor. Eu sei que são poucos inscritos, mas, né? A palavra tem que ser dita, tem que ser abençoada para todos nós, né? E eu peço que os irmãos me ajudem nesse sentido, né? Vamos lá, né? Curta o nosso canal, vamos ajudar a espalhar essa mensagem, né? Que elas, afinal de contas, se nós não pregarmos, as pedras falarão por nós, já diz nosso Senhor, né? Então vamos lá para a palavra de Deus. Hoje eu quero pregar sobre um assunto muito polêmico dentro da palavra, né? É alvo de muitas polêmicas, né? Quero pregar sobre Malaquias. Malaquias, meus irmãos, foi um profeta apocalíptico, ou seja, ele pregava aquilo que ainda ia acontecer, né? E a visão de Malaquias aqui, a missão dele foi o quê? Advertir os sacerdotes sobre o que estava acontecendo, sobre os maus feitos que eles estavam fazendo, né? Então ele falou sobre, ele vem falando sobre isso daí, sobre os maus, veio tipo dando uma bronca, né? Nos sacerdotes, nos líderes da época, correto? E também vem falando um pouco do futuro, né, no final, como nós vamos ver aqui durante a leitura. Então hoje eu vou começar aqui, vou começar minha pregação, né? Eu vou ler o capítulo 1, depois no outro vídeo eu vou ler o capítulo 2, depois no outro vídeo o capítulo 3 e assim sucessivamente, né? Até terminarmos a leitura, como fizemos nos outros vídeos anteriores. Então vamos lá, Malaquias capítulo 1, né? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles dirão, mas eu destruirei. Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Bom, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. Vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que houvemos de profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animal cego para o sacrifício, para sacrificar-lhes. Não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao governador, acaso terá ele agrado em ti? Te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas como com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendessem debalde ao fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos. Nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar que lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome
é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós a profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela oferece, isto é, sua comida, é desprezível. E dizeis ainda que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, e assim fazeis a oferta. Aceitará eu isso da vossa mão? Diz o Senhor dos Exércitos. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Bom, vou dar uma pausazinha aqui para, porque senão vai ficar muito corrida a leitura. Bom, aqui, como todos podem ver, Deus se ira contra Israel, contra a nação, contra os sacerdotes, porque eles eram responsáveis pelo templo, por adoração ao Senhor. No entanto, eles estavam negligenciando isso, ou seja, dando animais coxos, com defeito, roubando animais de outras pessoas para oferecer, Então, Deus não se agrada de certos sacrifícios, irmão. O sacrifício para Deus tem que ser perfeito, você tem que estar limpo de coração. Você tem que ir para Deus leve, confessar tudo aquilo que você fez de errado, expor, jogar no altar e ir para Deus leve, sem culpa, sem mágoa, sem desejar mal, sem ter maus pensamentos. Porque caso tenha qualquer coisa contraditória com teu irmão ou contigo mesmo, ou seja, com quem quer que for que seja, Deus não vai aceitar a tua oferta. Tua oferta vai ser em vão, tolice. É jogar pérola aos porcos. Então o que acontece? Tem que ter muito cuidado na hora de ofertar, quando você vai fazer a oferta. Primeiro, olhe dentro de si próprio, analise-se e veja se realmente você está preparado para fazer as ofertas. Porque se você ganha um dinheiro ali ilicitamente e vai lá e oferece como oferta, será que Deus vai aceitar esse dinheiro que você roubou? Ou que você arrumou de uma forma ilegal? Não, é isso que ele está falando aqui, Será que aceitaria? Se você chegasse lá com mancha no coração, Hoje em dia é isso, Naquela época se falava muito da carne, Hoje é mais espírito, correto? Então é mais ou menos isso que Deus está dizendo aqui, Ou seja, exatamente isso. Então eu vou continuar a leitura aqui, tá? Vamos lá. Capítulo 2. Assim, ó sacerdote, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vós reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei e serei levado. E este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei. Eu para que me temesse, com efeito, e ele me temeu, e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca. A injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou muitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instruções, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho,
e por vossa instrução tendes feito tropeçar muitos, violaste a nossa aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também vos desprezeis, vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus mandamentos, e vos mostrastes práticas na aplicardes a lei. Então aqui Deus está falando sobre o cumprimento da lei, né? Que os sacerdotes, né, com o tempo, eles se desviaram do caminho. Levi andou reto, de acordo com o que Deus mandou. Porém, os outros sacerdotes se desviaram do caminho dele, entendeu? Se desviaram do caminho do Senhor, fazendo coisas profanas, fazendo coisas erradas e ensinando as pessoas que era errado. E isso fazendo muitos tropeçar. Aliás, né, como vem acontecendo até hoje, né, irmãos? Se eles lessem mais um pouco, né, estudassem mais um pouco essa passagem de Malaquias, ao invés de ficar lendo só 3:10, 3:10, 3:10, talvez eles saberiam disso. Talvez não fariam o que fazem hoje em dia, correto? É complicado falar disso aí, né, irmãos? Bom, então vamos continuar aqui a leitura, tá? Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizera tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele já não olha mais para a oferta, nem aceita com prazer a vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor o mesmo, que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infantis. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz mal passar por bom aos olhos do Senhor, é desses é que ele se guarda. Ou, onde estais, ó Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que me preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas a quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives, é como a potassa das lavandeiras. Assentar-se-á como derredor, e purificará da prata. Purificará os olhos de Levi, e os definirá como ouro, como prata, e eles terão ao Senhor justa oferta. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será nos primeiros anos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para o juízo, serei testemunha veloz contra os fiéis, os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra
os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o dinheiro do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, então até aqui, né, irmãos, ele vem dizendo sobre o quanto ele odeia o repúdio. Ou seja, se você casou com uma pessoa e vier a se separar, tome muito cuidado, irmãos. Tome muito cuidado com isso. Deus odeia o divórcio. Tanto é que Jesus, na Nova Aliança, vem falando sobre isso, né? Ele vem frisando muito a questão da traição, né? Do você olhar para a mulher, né? Do próximo, tudo isso. Então Jesus vem frisando bem isso daí. Então tem que ter muito cuidado com quem você escolhe para ficar. Porque se escolheu bom ou mal, vai ter que ficar até o fim da vida. E caso termine, né? É melhor que viva só. Entendeu? De acordo com Deus. E não se deixe levar pelas paixões mundanas. Porque caso você venha se casar de novo, você estará cometendo adultério. O casamento é muito importante. A união é uma coisa, agora o casamento é outra. Bem diferente da união. Às vezes a pessoa fala, eu estou junto, eu estou casado. Pá, não é bem assim. O casamento você faz votos para Deus. É diferente. É você e Deus. Não é aquele padre que está lá, não é o pastor que está lá. É você e Deus. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo, né? E ele vem falando aqui também contra os feiticeiros, contra os adoradores de imagem, né? Contra aqueles homens que oprimem as pessoas, né? Para forçar elas a dar o dinheiro, né? Tanto os de casa como os estrangeiros. Tem que ter muito cuidado com isso, irmão. Que às vezes você estão pagando uma coisa que não tem valor nenhum para Deus. Correto? Então tem que ter muito cuidado. Bom, vamos continuar a leitura aqui. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem de Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com a maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma. O fruto da terra, a vossa vida e do campo, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma nação deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós faleis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. E ainda os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei
como um homem poupa a seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aqui é mais um assunto muito polêmico dentro da palavra, né, irmãos? Bom, Malaquias 3:10, né? Então, falado 3:10. Veja bem, aqui ele diz: todavia tem me roubado nos dízimos e nas ofertas. Né? Trazei os dízimos para a casa do tesouro, para que não falteis mantimentos na minha casa. Entendeu? Para que não falteis mantimentos na minha casa. Esse seria o dízimo daquela época. Porque a tribo de Levi não podia trabalhar. Quando Israel chegou à cidade santa, a Canaã, né, isso depois daquela guerra toda que teve, eles dominaram Canaã, e nisso as terras foram divididas para as 12 tribos. Né, para as 12 tribos. A tribo de Levi ficou responsável pelo templo. Então o trabalho deles, né, era servir ao Senhor. Eles não tinham outra finalidade, né, porque Deus mandou. Então, o que acontecia? Eles não plantavam, não colhiam, então eles tinham que se alimentar. Deus tinha que alimentar aquele povo, de alguma forma, porque trabalhava para ele. Então, Deus multiplicava 10% de todas as tribos para que mantivesse aquela tribo de pé. Porque eles não trabalhavam, irmãos. É por isso, eles trabalhavam para Deus, exclusivamente para Deus. Eles não tinham emprego fora, eles não tinham como se manter. Entendeu? Então, o que acontecia? As lideranças de cada tribo dava 10% daquilo que ganhava, para manter aquela tribo de pé. Né? Porque o único modo de eles recorrerem a Deus era por intermédio deles. Isso foi determinado pelo próprio Deus. Não sou eu, não é você que vai dizer que é certo e que é errado. Deus sabe de todas as coisas, correto? Então, eles começaram a negligenciar esse dízimo. Por isso que Deus se irou com eles. Por isso que Deus ficou irado. Porque aí começaram a passar fome. Né? Hoje em dia, irmãos, eu tenho muita dificuldade de crer que Deus está no coração de uma pessoa que está dentro de uma congregação, sabe? E tem um irmão do lado ali passando fome. Isso eu vejo na maioria das congregações. Em todas as congregações que eu já vi isso. Então é complicado. Enquanto uns têm muito, outros não têm. Quando era para ser tudo de igual para igual. Pelo menos dentro da congregação teria que ser assim. Se dizem seguir a lei de Jesus, ou como Jesus fazia, então teremos que rever a igreja de Atos. Na igreja de Atos não faltava pão de ninguém, porque os irmãos não deixavam, se compadeciam pelos outros. Isso não tem mais em lugar nenhum, mais existe isso. Hoje em dia, irmãos, você passa numa rua, vê um cachorro jogado, você vai lá quer alimentar, mas passa na rua, vê um mendigo, você faz recusa. Você fica com nojo, esse cara fedendo, esse cara... É assim que nós agimos. Eu, você, todos nós fazemos assim. Correto? Damos mais valor a um animal, que não deixa de ser uma vida, né? Com certeza, mas damos mais valor a um animal irracional do que para um homem de Deus, para um irmão nosso. E dentro das igrejas não é diferente. Entendeu? Então isso é complicado. A pessoa ir lá, aí vai lá, coisa assim, tira 10%, dá lá naquele lá. O que adianta, irmão, se o coração daquela pessoa está podre? Se dentro dela só tem mágoa e rancor. Se dentro dela tem algo contra seu próximo, aquilo não adianta nada, só enche o bolso de pastor lá, que não trabalha, não faz nada para ninguém. Porque se trabalhasse, veria isso dentro das congregações e tentaria resolver. Se realmente aquele pastor estivesse trabalhando para Deus, ele ia resolver essa situação. Ele saberia qual irmão precisa e qual não precisa, e ajudaria. Não é o que acontece. Às vezes o pastor nem sabe quantos membros tem na igreja. Não tem nem noção do que está entrando na igreja, do que está saindo. Eu já fui em muitas igrejas assim. Então é complicado, irmãos, hoje. Não estou dizendo que a gente não deva se reunir, lógico, com certeza. É muito agradável a Deus a congregação estar unida. É muito bom. Mas não adianta ter união e ter o coração afastado um do outro. É tolice.
Entendeu? É isso que Deus está dizendo aqui, que é para ser mais unidos, pararmos com esse negócio de eu, pensar mais em nós. Entendeu? Vamos deixar. Não adianta você ficar dando 10%, 10%, 10% e não ter nada no teu coração para oferecer. Entendeu? E a mesma coisa aquele cara que tira 10%, o cara que tira 10% do seu mantimento para dar para o outro. Ou seja, deixa faltar no teu lar para dar para o outro. Não adianta de nada. A tua família, que é o principal, está lá passando fome. Não adianta, é tolice. Isso é uma lei que foi para aquela época, porque aquele povo não trabalhava para ninguém. Por isso que Deus determinou essa lei. Quando a morte de Jesus, essa lei foi quebrada. Agora, é lógico, nós temos que ajudar na congregação, porque afinal de contas nós estamos reunindo lá todos os dias, né? Aí uma congregação decente, o que vai fazer? Vai apresentar os gastos, né? E o povo, os irmãos, vão ajudar com aqueles gastos. É assim que se faz. Se o pastor não trabalha, não tem trabalho com ninguém, ele vai buscar um emprego. Enquanto ele não está trabalhando, a igreja ajuda. Como ajudar qualquer outro que estiver precisando. Ele é um irmão como outro qualquer. Entendeu? Ele não é. Todos nós somos anjos do Senhor. Correto? Aquele que aceita Cristo como seu Salvador é um anjo do Senhor. Porém, nós estamos falhos, como todos. Então precisamos dessa reformulação, precisamos desse pensamento de amor, de paz com os nossos irmãos. Senão não adianta nada você pregar, não adianta nada você ir lá e pagar. Está pagando indulgência, como faziam antigamente, só isso. E achando que está abafando. Aí tu vai lá, paga 10%, começa a faltar, paga 10%, morre, alguém passa. Aí você não entende o porquê, fica perguntando para Deus, por quê? Ué, teu coração, como é que tá? Como é que anda teu coração, irmão? É isso que interessa para Deus. Entendeu? E é o que ele estava falando aqui sobre os que oprimem as pessoas, né? Eles nos oprimem, forçando uma coisa, pegando uma passagem aqui e jogando em cima de nós, como se fosse uma obrigação para dar o dízimo. Eles falam, mas não é obrigado, a Bíblia diz que não. Mas na verdade eles ficam martelando a mesma coisa sempre, ocasionando o quê? Naqueles que a pessoa não deposita fé nas palavras, mas deposita fé naquele homem que está lá, inutilmente. Aí aquele homem leva muitos para o buraco, como ele acabou de dizer aqui nos capítulos anteriores, né? Entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Não estou dizendo que não devemos ajudar a congregação, veja bem, nós temos que ajudar, eu estou pregando justamente isso, temos que ajudar a congregação. A congregação não é só aquelas pedras que estão lá, não. São o teu irmão que está do teu lado, é o teu vizinho do lado, entendeu? É aquele mendigo que está na rua. Mas primeiramente, antes de atingir os que estão lá, antes de ajudar os que estão lá fora, temos que ajudar os que estão dentro. Depois que toda a congregação tiver como é que se diz? Pelo menos tiver o básico para sobreviver, aí a gente procura os outros. Mas se você pode dar um copo d'água ou um prato de comida para uma pessoa que está necessitada e não dá, irmão, isso é complicado. Dentro de vós não há o amor de Deus, em hipótese alguma. Correto? Se você se compadece com o cachorro que está ali passando mal, mas não se compadece com o irmão que está lá deitado, é complicado, irmão. Entendeu? Então tudo isso é mais importante do que você ficar dando 10%. Entendeu? Então nós temos que ajudar sim a congregação, toda a congregação de Jesus, todos nós. Por isso eu venho fazendo esse canal, para isso, para nos ajudar, nos esclarecer. Correto? Então, vou continuar a leitura aqui, no capítulo 4 agora, que é o final, para finalizarmos, tá? Pois eis que vem um dia e arde como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometeram perversidade, serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Sereis
Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque os farão cinzas debaixo das palmas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel saber estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia temível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e tire da terra com maldição. Então aqui ele está falando do grande dia, né, em que Jesus retornará. Para aqueles que o servem, saberão quando Jesus vai voltar, porque ele antes vai enviar um anjo do Senhor, o Elias, para que nos guie, nos ensine, correto? Todo aquele que realmente segue de coração a Jesus, né? E aqui está dizendo sobre os soberbos, né? Os falsos, os homens que praticam iniquidade serão dispersos, entendeu? Então só restarão nós. Então temos que ter muito cuidado em tentar andar o máximo possível dentro da lei que Jesus deixou. E aqui está falando da antiga aliança, mas nós vivemos sob a nova aliança, correto? Então é só inverter as palavras aqui, você vai saber o que tem que fazer. Por exemplo, ali você tem que amar. O principal de tudo aqui que Deus estava falando é sobre a falta de amor no coração das pessoas. De amor a Ele, de amor, de respeito. Hoje em dia nós perdemos o respeito, perdemos o medo de Deus. Nós temos que temer a Deus, temos que ter temor e respeito por Deus. Mas isso se dá por intermédio de Cristo Jesus. Correto, irmãos? Então, era isso que eu queria falar hoje. Hoje eu estendi um pouco mais o vídeo, né? Como vocês podem ver, porque essa pregação é meio polêmica, né? E vai causar muita polêmica dentro da igreja, porque eles não pregam dessa forma. É complicado, que ninguém quer falar a verdade, prefere deixar o povo cego, surdo e mudo, que é mais fácil de dominar. Correto? Depois que você conhece a verdade, é complicado para te segurar. Então, irmãos, eu peço a vocês, vou finalizando esse vídeo, né? Pedindo a vocês que vocês se inscrevam no canal, né? Falem um pouco, comentem um pouco, vamos conversar, vamos comentar, vamos compartilhar nossos vídeos para que mais e mais pessoas venham ser abençoadas por nossas palavras, né? E como sempre eu vou deixar um hino para vocês, né? Aqui. Bom, então eu vou louvar o hino. Deixa eu ver aqui. 156. Da harpa cristã, Ovelha Perdida. Né? O bom pastor buscou-me lá longe do redil e com ternura achou-me caído, triste viu. As chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu.
Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Por isso ovelha dele sou, e como seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém, meus amados, amém. Jesus te ama. Te ama muito, Ele quer que você também prove esse amor para com Ele, entendeu? Mas para isso nós temos que nos unir, irmão. Temos que ser unidos, temos que ser um só no Senhor. Não existe eu nem você, somos nós, por isso somos um no Senhor, entendeu? Então se inscrevam lá no canal, deixe seu, entendeu? Ative o sininho para que possa receber os meus vídeos, nossas pregações. Comentem, entendeu? Comentem, pode comentar, pode perguntar o que vocês quiserem, pode falar. Eu estou aqui para somar. Negativamente ou positivo, comente, porque é sempre bom, né? Ouvir as críticas serve para reconstruir, para que a gente possa melhorar. Correto, irmão? Então, um grande abraço para todos e que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Amém, meus amados? Um forte abraço e até o próximo vídeo.